Em um mundo cada vez mais vigiado, as câmeras de segurança se tornaram testemunhas silenciosas de situações inacreditáveis, flagrando desde atos de coragem e salvamentos inesperados, até momentos de puro susto, tensão e coincidências que parecem cena de filme. Muitas dessas imagens viralizam justamente por mostrarem a vida real em sua forma mais imprevisível. Um herói improvável surgindo do nada, uma reação rápida que salva vidas, um acidente impressionante ou até crimes registrados em detalhes. Será exatamente isso que nós iremos ver aqui hoje. Eu sou o Pockey e o tema de hoje é Momentos impressionantes registrados pelas câmeras de segurança. Na manhã de sexta-feira, 24 de outubro de 2025, por volta das 7 horas e 45 minutos, uma garota que estava do lado de fora de sua casa em Union City viu 4 homens mascarados, vestindo moletons escuros, saírem de um carro branco e se aproximarem da residência. Assustada, ela correu para dentro de casa e alertou sua família, que entrou em contato com a polícia. Segundo o relato da polícia local, ao menos 2 dos suspeitos estavam armados com pistolas. Quando os moradores foram confrontá-los, os suspeitos acabaram fugindo no carro. A polícia de Union City classificou a ocorrência como uma tentativa de invasão domiciliar para roubo. No dia seguinte, 4 suspeitos, 3 adolescentes com idades entre 14 e 17 anos e um adulto de 22 anos identificado como Benjamin Vasquez de Stockton, foram presos pela polícia depois de uma invasão domiciliar em uma residência em Modesto, onde teriam mantido uma família sob ameaça de arma de fogo. Durante a perseguição policial, o veículo em que fugiam, também um Ford Taurus branco, foi interceptado e pelo menos uma arma foi recuperada. A polícia de Union City afirmou que as semelhanças entre o incidente em Modesto e o ocorrido em Union City, especialmente o veículo utilizado e a descrição dos suspeitos, motivaram a investigação para determinar se são as mesmas pessoas envolvidas. As autoridades estão analisando vídeos de vigilância e outras evidências para confirmar a ligação entre os casos, algo que muito provavelmente deve se concretizar. Por enquanto, não há confirmação pública de que os suspeitos presos em Modesto sejam definitivamente os responsáveis pela tentativa de invasão em Union City. A investigação continua em curso e segue em andamento. Um homem que varria a porta de sua casa de maneira tranquila quase foi atropelado no local em uma cena impressionante. As imagens da câmera de segurança da entrada da casa mostram o homem varrendo as folhas acumuladas no local em mais um dia que aparentemente estava normal, até que de repente, um veículo desgovernado passa pelo lugar, se choca com uma árvore e segue em direção ao homem, que por muito pouco não é atingido em cheio. Como podemos ver, o susto que ele tomou fez com que mudasse de posição rapidamente, e foi justamente essa reação instintiva que o salvou de um atropelamento que muito provavelmente seria fatal. Uma criança estava sozinha em casa e, segundo imagens de câmeras de segurança, subiu até o parapeito da varanda de uma residência no bairro José Agripino. E por pouco, uma tragédia não aconteceu. Por coincidência, Paulo Andrelino estava nas proximidades, trabalhando em uma oficina mecânica, quando percebeu a criança em perigo. Imediatamente ele desceu para a rua, afastou uma moto que estava estacionada embaixo da varanda e se posicionou para amortecer a queda. Quando a criança finalmente caiu do primeiro andar, Paulo conseguiu segurá-la no ar, diminuindo o impacto e evitando aquilo que poderia ter sido uma tragédia enorme. Apesar do susto, a criança teve apenas ferimentos leves e foi entregue aos responsáveis. Em seguida, foi levada para atendimento em uma unidade de saúde, mas felizmente sem gravidade. A cena, registrada pelas câmeras de segurança, circulou nas redes sociais e em diversos meios de comunicação, gerando grande repercussão. Muita gente se comoveu com a coragem e a rapidez de Paulo, que agiu com reflexo, humanidade e altruísmo, transformando-se em um verdadeiro herói aos olhos da comunidade local.
Uma menina de 8 anos estava andando de bicicleta quando, ao mastigar um chiclete, começou a se engasgar e precisou de socorro imediato. Em desespero, a menina pedalou até um grupo de jovens que estava parado comprando verduras na rua e sinalizou pedindo ajuda. Percebendo o sufocamento, um dos rapazes agiu rapidamente. Levantou a criança, posicionou-a sobre o braço e aplicou golpes firmes nas costas. A famosa manobra de desobstrução das vias aéreas, enquanto outro rapaz ajudava, auxiliando na situação. Com isso, o chiclete saiu da garganta e a menina voltou a respirar normalmente. O vídeo da ação, gravado por câmeras de segurança, viralizou e gerou uma onda de elogios tanto à prontidão dos jovens, quanto à coragem da própria menina por buscar ajuda em vez de entrar em pânico. Motoristas de uma avenida movimentada de Seattle, no estado de Washington, nos Estados Unidos da América, foram surpreendidos por uma cena inusitada em 2019. Isso porque um pequeno avião acabou tendo que fazer um pouso forçado em uma das pistas da via. Registrado em vídeo, o episódio rapidamente viralizou nas redes sociais. Segundo a emissora CNN, as imagens foram capturadas pelo agente Clint Thompson, que estava dirigindo pela rodovia em sua viatura de patrulhamento, quando notou a aeronave se preparando para aterrissar no asfalto. Ao perceber que o monomotor estava prestes a pousar, ele ligou as luzes de emergência para bloquear o tráfego e evitar acidentes. O piloto, felizmente, não só conseguiu chegar ao solo em segurança, como ainda parou exatamente diante do semáforo. O policial Thompson acabou estando no lugar certo e na hora certa para testemunhar e ajudar o avião a fazer um pouso de emergência no local. Felizmente, acabou dando tudo certo e ninguém se feriu. Durante fortes chuvas que atingiram a região de Mangaluru em 2025, um grande muro de arrimo desabou de forma brutal. O desabamento foi registrado por uma câmera de segurança doméstica e o vídeo viralizou nas redes sociais. A força da queda foi tão grande que o muro se rompeu por completo e desabou sobre a rua, danificando portões e muros de casas vizinhas. No impacto, também foi derrubado um poste elétrico, que se partiu em dois, provocando um curto-circuito. Apesar do susto, felizmente não havia pedestres, motocicletas ou carros passando no momento, o que evitou que houvesse vítimas, já que a rua estava deserta. A chuva que assolou Mangaluru foi extremamente intensa, provocando alagamentos, cortes de energia e diversos danos pela cidade. As autoridades da região chegaram a emitir um alerta vermelho para a costa, chamando a atenção para o risco de deslizamentos e novos incidentes. A câmera de segurança de uma oficina registrou o momento em que um funcionário, ao conduzir um dos veículos do local, perdeu completamente o controle. O vídeo mostrava mais um dia de trabalho normal no local, em um ambiente aparentemente tranquilo, até que, em determinado momento, o veículo que estava um pouco mais atrás foi conduzido por um dos funcionários, que por algum motivo perde totalmente o controle. O carro sai em disparada para dentro da oficina, colide com a traseira de outro veículo que estava parado ali dentro e deixa todos sem entender nada, em choque com a situação. Os demais funcionários que estavam no local, felizmente, não foram atingidos. Não se sabe ao certo o que causou a perda de controle, se foi falha mecânica, erro humano ou algum outro fator. Mas o importante é que ninguém se machucou gravemente. Em março de 2025, um homem de 63 anos, identificado como Osvaldo Rosendo da Silva, foi preso após beijar à força uma funcionária de uma loja de pneus em Rio Verde. O ato foi capturado pelas câmeras de segurança do estabelecimento, que registraram o momento em que o cliente se aproxima da empregada, a pressiona contra a parede e a beija sem consentimento. Imediatamente após o ocorrido, a mulher acionou a polícia. A intervenção rápida levou à prisão em flagrante de
de Oswaldo no local. Durante o depoimento, conforme informado pela autoridade policial responsável, o suspeito preferiu permanecer em silêncio. O caso gerou comoção e indignação nas redes sociais e na mídia local, reacendendo o debate sobre assédio e importunação sexual no ambiente de trabalho e reforçando a necessidade de conscientização, apoio às vítimas e denúncia imediata nesse tipo de situação. Um vídeo de circuito de segurança capturou o momento em que um carro e uma viatura da Polícia Militar de Minas Gerais parecem voar durante uma perseguição policial. Na madrugada de domingo, a Polícia Militar foi acionada após o furto de um veículo no bairro Padre Eustáquio. Segundo a corporação, 2 homens teriam usado um segundo carro para dar apoio à ação. Ao avistarem os policiais, os suspeitos desobedeceram a ordem de parada e tentaram fugir em alta velocidade. Durante a perseguição, câmeras de segurança registraram o momento em que o carro utilizado na fuga passou por uma ladeira, atravessou um cruzamento e praticamente decolou. Logo em seguida, a viatura da Polícia Militar também passou pelo mesmo trecho e fez um salto semelhante. Apesar da dramaticidade das imagens que viralizaram nas redes sociais e foram descritas por veículos de imprensa como uma perseguição cinematográfica, aparentemente não houve feridos graves. Uma mulher tentou atravessar e pular uma forte correnteza de água que passava nas margens de uma rodovia quando acabou caindo e sendo arrastada. No registro, vemos a mulher tentando atravessar o local mesmo ciente do risco. Dessa forma, o pior acaba acontecendo. Ela cai na correnteza e vai sendo arrastada estrada abaixo, enquanto algumas pessoas correm atrás desesperadas tentando salvá-la. Apesar da queda e de ter sido arrastada por alguns metros, ela parece ter ficado bem. Como vimos, outras pessoas tentaram atravessar e conseguiram, mas a mulher, mesmo com ajuda, não consegue manter o equilíbrio e quase se dá muito mal ao insistir em passar naquele ponto. Um caminhão e um ônibus se colidiram de raspão em uma rodovia e por pouco não causaram uma tragédia muito maior. O registro feito pela câmera de segurança da rodovia mostra o momento em que os 2 veículos se aproximam por lados opostos, até que de repente o ônibus corta a rodovia em um cruzamento, sem perceber a aproximação do caminhão. O caminhoneiro tenta desviar e de certa forma até consegue, já que a colisão acontece apenas de raspão. De fato, poderia ter sido muito pior, afinal eles se encontram praticamente de frente. Mas, por muita sorte, há um leve desvio pouco antes do impacto que ameniza tudo e evita um acidente de proporções muito mais sérias. Um jovem andava por uma rua aparentemente de forma tranquila, quando foi surpreendido por alguns criminosos, mas conseguiu ser mais esperto do que eles. A câmera de segurança do local registrou o exato momento em que o rapaz passava, e criminosos que estavam dentro de uma espécie de mototáxi desembarcaram e tentaram cercá-lo para realizar um roubo. Percebendo a situação rapidamente, o jovem aproveitou que estava em frente a um lote vago, entrou no terreno e correu para escapar. Os criminosos até tentam alcançá-lo e ir atrás, mas ele se mostra mais esperto, corre, entra em lugares apertados e acaba obrigando os bandidos a desistirem da ação. Em 2022, um paramédico de 58 anos foi filmado pela câmera de segurança de uma casa roubando uma idosa de 94 anos que tinha acabado de falecer. Mark Titley foi um dos 4 paramédicos chamados para socorrer uma mulher de 94 anos que havia desmaiado e caído no jardim de casa na Inglaterra. Infelizmente, a equipe nada conseguiu fazer para salvar a idosa e o óbito foi declarado no local. Após todo o atendimento e a confirmação da morte da senhora,
senhora, Mark resolveu entrar na casa e avistou 60 libras dentro de uma caixa de plástico. Ele então retirou o dinheiro do local, colocou no bolso, mas rapidamente percebeu que estava sendo filmado e resolveu devolver o valor para o mesmo lugar. O filho da idosa, por acaso, decidiu olhar as imagens das câmeras de segurança para ver como tinha sido o último dia de vida da mãe, mas acabou se surpreendendo e ficando indignado ao ver o paramédico tentando cometer o roubo. O filho da idosa falecida resolveu compartilhar o momento nas redes sociais depois de quase um ano do acontecido e mostrou sua total indignação com o caso. O paramédico acabou sendo exposto e, segundo informações, foi afastado de seu cargo. Uma mulher em Salinas, na Califórnia, foi flagrada por câmeras de segurança em pelo menos 2 ocasiões, vandalizando decorações de Halloween no quintal de uma vizinha. Nos vídeos, ela aparece correndo pelo bairro e, a partir do momento em que passa pela casa com as decorações, retorna com os punhos cerrados e atinge com socos e cotoveladas as figuras de bruxas em tamanho real, derrubando-as. A dona da casa, Tonia Sampognaro, relatou que nem ela nem seus vizinhos reconhecem a agressora e que não compreendem a motivação do ataque, já que outras casas da rua também tinham decorações de Halloween, mas somente a sua foi alvo. Após o vídeo viralizar nas redes sociais e em meios de comunicação, a polícia local entrou em contato com a mulher. Segundo as autoridades, ela foi advertida e orientada a não repetir o ato. A proprietária da casa optou por não registrar uma queixa criminal. Nas gravações, chama a atenção não apenas o ato de vandalismo em si, mas também a expressão da mulher que aparece com um sorriso no rosto, como se estivesse se divertindo com o que fazia. Isso gerou intenso debate online. Algumas pessoas se mostraram chocadas e pediram responsabilização, enquanto outras levantaram a hipótese de se tratar de um caso de desordem mental ou até de alguma motivação religiosa. Em 23 de maio de 2021, a polícia de Pueblo divulgou um vídeo de segurança que mostra 2 pessoas saindo de um carro para arrancar um cachorro de uma mulher que passeava com o animal. A mulher registrou queixa por roubo agravado. No vídeo é possível ver uma pessoa saindo do banco de trás do veículo e iniciando uma luta pela posse do cachorro. A dona tenta segurá-lo, mas não reage de forma agressiva. A cena mostra ainda que o cachorro, assustado, tenta fugir, retorna à mulher por instinto, ela o segura e então o grupo entra de volta no carro com o animal e foge do local. A polícia de Pueblo divulgou o vídeo publicamente e solicitou à comunidade que forneça qualquer informação que possa ajudar a identificar os suspeitos, esperando que as imagens das câmeras de segurança sejam decisivas para solucionar o caso. Esse foi o vídeo, dê seu like, beijão, valeu, falei, tchau!